Cruzeiro em campo, neste domingão, 18h30, Chapecoense e Cruzeiro na Arena Condá, em Chapecó. Jogo de ida, mata-mata de Copa do Brasil, faz oitavas de final, e o Cruzeiro precisa garantir a classificação contra a Chapecoense. A Chapecoense é um time que está fazendo um campeonato brasileiro ruim, né? Acho que a gente pode falar desse modo, é o lanterna do brasileiro, e é um time que tem muitas limitações financeiras, né? A gente fala de valores que o Cruzeiro gasta em salários de, sei lá, de 2, 3 jogadores, é mais do que a folha salarial da Chapecoense do elenco todo. Então é um time que joga uma Série A com muitas limitações. Então vai jogar uma Copa do Brasil de qualquer jeito? Claro que não. Até porque Copa do Brasil envolve grana e a Chape sabe que é uma oportunidade muito boa de tentar seguir adiante na competição. Então, vai ser um confronto, provavelmente, que a Chape vai tentar levar para embates mais físicos, vai competir bastante, vai tentar ser um time intenso, tentar fazer valer ali a presença do torcedor, né? E o Cruzeiro, ele precisa muito ser um time ligado em campo. Acho que todo mundo está com a memória ainda bem recente do que foi Cruzeiro 2, Chapecoense 1 pelo Campeonato Brasileiro, um jogo em que a gente sofreu bastante para garantir aquela vitória. A Chape chegou a fazer gol anulado por porque um jogador estava um pouquinho impedido, chegou a ter um pênalti que só foi invalidado por uma falta anterior, né, num toque de braço do Bruno Rodrigues na área. Então, assim, Cruzeiro podia mesmo ter perdido pontos para a Chapecoense, inclusive o jogo mais recente que a Chape fez estava ganhando do Santos na Vila até a arbitragem ir lá e dar uma mãozinha para o Peixão, né? Porque foi basicamente o que aconteceu. Então a Chapecoense, apesar das limitações e tudo mais, é um time que tem endurecido muitos jogos. Então o Cruzeiro precisa ter muita seriedade para conseguir ultrapassar esse adversário, que tecnicamente tem menos recursos, mas tem tentado competir da forma que pode e podem ter certeza que não vai vender fácil o jogo contra o Cruzeiro, tá? Então vamos às prováveis escalações de Chapecoense e Cruzeiro. Deixa eu colocar El Campín aqui na tela, vou aumentá-lo para melhorar a visibilidade aí. Provável escalação da Chape, que deve ir a campo contra o Cruzeiro. Goleiro Matheus, que é um goleiro jovem aí da base da Chapecoense, foi titular nos últimos jogos, fez até uma boa partida contra o Santos. A zaga deve ter Rafael Thierry ao lado do Eduardo Doma, na lateral direita Bruno Tubarão, na lateral esquerda Fernando. O Tubarão e o Fernando chegaram recentemente ao clube, inclusive, até jogaram essa última partida contra o Santos que eu falei, e eles botaram no banco aí os antigos titulares, né, que eram o Everton aqui na direita e o Bruno Pacheco, né, que jogava como titular na esquerda. Tem disputa por posição, mas a tendência é que os novos contratados sejam titulares. O Doma já vinha sendo titular e quem deixou a Chapecoense recentemente foi o Bruno Leonardo, zagueiro que era o titular aqui pela direita. Ele não tá deixando rumo ao futebol lá do mundo árabe também. Bruno Leonardo saiu fora. E aí o Rafael Thierry, que é reserva, deve assumir a condição de titular nesse jogo. Aí os volantes, o Camilo, que é o principal volante da Chapecoense, um jogador que tem bons números de recuperação de bola, de desarmes, e o Bruno Matias deve ser a outra opção aqui, compondo aí essa dupla de volantes. Em alguns momentos, essa dupla vira uma trinca, porque o Max, que faz aqui o papel de um meia central, e pode ser que ele volte como um terceiro volante. Aí a Chapecoense jogaria numa estrutura mais ou menos assim: Camilo de primeiro homem, Bruno Matias e Max como outros volantes cobrindo aqui, né, para tentar maximizar a possibilidade de marcação. Para quem lembra desse Max aqui, ele jogou o Brasileirão de 24 pelo Cuiabá e fez até um bom campeonato brasileiro, chegou recentemente ao time da Chapecoense também, até porque saiu, por exemplo, o Jean Carlos, né? Então a Chape teve algumas mudanças no elenco aí nessa pausa de Copa do Mundo. Nas pontas são os mesmos titulares lá daquele jogo do Mineirão. O Enio deve jogar mais pelo lado direito e do lado esquerdo o Marcinho, tá? Então essas são a provável escalação. E no comando de ataque é ele mesmo, Yannick Bolasie. Ei, cabeloso! Bolasie que teve uma passagem pelo Cruzeiro que foi legal, né? Ficou marcado aí na história do Cruzeiro pelo seu carisma. Tecnicamente não está fazendo aí uma grande temporada lá na Chape,
Chapecoense vivendo um ano de dificuldades, né? Então não tem ninguém fazendo muito gol por lá. Essa é a provável Chapecoense para o duelo. E o Cruzeiro? Bom, aqui eu botei no campinho praticamente a mesma escalação do jogo de quinta-feira que o Cruzeiro venceu o Coxa lá em Curitiba. Otávio no gol, a zaga com Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Na lateral direita, é natural que volte o Fagner. Fagner que não jogou porque estava suspenso, liberado para jogar na Copa do Brasil. Acho que o Fagner joga. E na esquerda eu botei o Gabriel Rojas, mas aqui vale a pena a gente fazer a observação de que pode muito bem o nosso treinador tentar um outro jogador de outro perfil. Por quê? O Rojas jogou 3 partidas seguidas, talvez esteja sentindo alguma coisa relacionada a cansaço. E aí, quais seriam as opções? Ou joga Villalba, ou joga Cauã Moraes. Ou o próprio William, mas eu acho menos provável. O William hoje é o cara que disputa com o Fagner na direita, tá? Então tem essas possibilidades aqui na zaga, né? Se o Rojas não tiver 100%, Vidalba e Cauã Moraes, jogadores que podem fazer o papel. Mas acho que se tiver tudo certo com o Rojas, é ele que vai jogar mais uma vez. A ideia do Arthur é consolidar esse time titular. Lucas Romero, creio que será mantido no time titular. E aqui tem a questão do Gerson. O Gerson saiu do último jogo sentindo câimbras. Se ele não puder jogar, a substituição natural é Matheus Henrique, né? O Matheus Henrique, inclusive, está suspenso do próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Aí você fala, então significa que ele vai ser titular? Não necessariamente, porque o próximo jogo do Cruzeiro é também contra a Chape na Copa do Brasil. Então, se tiver um jogo que é melhor para o Cruzeiro, tipo, poupa o Gerson e joga com o Mateuzinho de titular, é até o jogo da quarta-feira, né? O Cruzeiro e Chapecoense, o jogo da volta. Então, como o Gerson teve essa situação de cãibra, eu acho que a gente pode ficar aqui de olho, tá? Se ele não tiver 100%, deixa o Gerson de fora, que a gente precisa ter ele nas melhores condições possíveis e imagináveis. Mas eu acho que o Gerson vai jogar. Não sei se vocês lembram, a última vez que ele saiu de um jogo com a cãibra, 2 dias depois ele já estava treinando normalmente e foi para o jogo. Então eu acho que o Gerson vai jogar, tá? De início, talvez não jogue os 90 minutos, né? E acho que o Mateuzinho fica lá como opção de banco também. O Arroio, o Arthur Jorge até deixou claro, né? Ele ainda não está 100% fisicamente, e aí a opção natural ao Arroio, na cabeça do técnico hoje, é o Marquinhos. Existe uma dúvida aqui, quem começa jogando essa partida, eu espero que seja o Arroio, por questões óbvias. Matheus Pereira é o titular aqui na armação, e o Matheus é um jogador que costuma ter uma recuperação muito boa na parte física de um jogo para o outro, né? É muito difícil o Pereira precisar ser poupado de algum jogo. E eu acho que tem uma tendência boa de manutenção do Felipe Moraes aqui como titular na meia esquerda. Ele fez um jogo legal, acho que o Arthur Jorge gostou, a torcida também, em sua maioria, aprovou a estreia do moleque. Eu acho que ele vai jogar. Ele jogou ali 60 minutos, né? Acho que tem condição física de começar jogando mais uma vez e vai ser uma boa. Eu gosto da ideia de manter o Felipe Moraes como titular aqui na ponta esquerda. Uma opção natural seria o Kenji, que entrou na vaga dele durante o jogo, inclusive, e talvez o Arthur faça uma troca. Mas se começar com o Felipe Moraes aqui, eu acho que vai ser bem interessante. E no comando de ataque é o KJ mesmo, é o Caio Jorge, até porque o Cruzeiro não tem hoje uma reposição adequada para ele, porque o Neiser, né, tá lesionado e não é opção para o duelo. Então, reserva do Caio Jorge hoje seria o Bruno Rodrigues, como ficou claro no último duelo, né? Foi o Bruno Rodrigues quem entrou no momento que o KJ deixou o campo. E eu estou na expectativa de que o Zé Lucas faça a estreia dele pelo Cruzeiro. Tá? O Zé Lucas pode jogar pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, mesmo já tendo defendido o esporte em fases anteriores. A CBF permite isso até essa fase, né? Até a última fase. A partir daqui, das oitavas, não pode jogar por 2 clubes diferentes, não. Mas em fases anteriores, está liberado. Então, eu não acho que o Zé Lucas vai ser titular, mas acho que seria legal ele entrar e ter uns minutinhos ali no segundo tempo, seja na vaga do Romero ou do Gerson, né? Para tirar esse cabaço aí, né? Fazer a estreia no profissional do Cruzeiro também, para a gente poder observá-lo mais de perto e o jogador também ficar mais tranquilo, mais confortável aí no seu novo clube. Chape e Cruzeiro se enfrentam neste domingão, dia 2 de agosto, 18h30 na Arena Condá, transmissão do jogo Sport TV e Premier. E o meu palpite de placar para o jogo vai ser Chapecoense 1, Cruzeiro 3.
Gol da Chapecoense marcado por Enio, que vai cantar a música Quem tá com a ruela do Enio? E o Cruzeiro balançará as redes com Caio Jorge, que vai fazer 2 gols, e vai ter ainda um gol de Gabriel Rojas. Absolutamente do nada. Então é isso. Amanhã, né? Melhor. Neste domingão, após o jogo aí, ali umas 8h30 da noite, assim que terminar a partida, o mais rápido possível, estaremos aqui no canal 6x1 fazendo a live pós-jogo. Eu conto com a presença de Vossa Senhoria, tá? Para deixar o like, a gente trocar uma ideia, dar nota para os atletas e tudo mais sobre o que rolar nesse jogo de ida de Copa do Brasil.